vamos que vamos. O pessoal quer saber o que é abandono afetivo entre casal. Isso, exatamente. Essa é a primeira pergunta e eu passo a bola para a Aline Pereira. Bom, o abandono afetivo, esse termo abandono, ele começou a ser muito falado em relações judiciais, né? Quando o juiz era acionado porque estava acontecendo uma alienação parental. Então esse abandono afetivo começou a ser usado nessa área, no momento em que a mãe acusava o pai de alienação parental, de abandono. Esse termo arremete a abandono, certo? Como que é no casal? No casal acontece quando a pessoa se sente sozinha. Pensa numa esposa que se sente sozinha estando casada, viúva de marido vivo. Invisível dentro de casa, né? Mas eu queria só fazer um parêntese que isso não é só o público feminino que tem reclamado, né, demandado isso. Os homens andam se sentindo muito sozinhos também nos relacionamentos. Então, o abandono afetivo é quando você, em um relacionamento firmado, né? Sim. Eu tô falando de relacionamentos, namoro oficializado, né? Casamento. Dentro de uma relação, se sentir solitário. Sim, e quais são as consequências desse abandono? Provavelmente há consequências, quais são elas? Sim. Olha, vamos começar falando que o ser humano ele tem alguns medos fundamentais. Um medo desses é de ser rejeitado, né? Sim. O sentimento de rejeição, ele é uma porta aberta para alguns transtornos psíquicos, como, por exemplo, depressão. Sim. E aí a depressão, ela é a grande causa de várias questões psicossomáticas. Que é uma psicossomática? É uma doença física que tem fundo emocional. Sim, inclusive isso me fez lembrar uma expressão popular, que quando a mulher anda assim muito amarga, o pessoal fala assim, mulher mal amada, né? Muitas das vezes pode ter relação com essa questão dessa qualidade péssima, né, de relacionamento que ela está ali inserida, virando um pouco o jogo da moeda, virando um pouco a face da moeda, alguns homens, né, tá carrancudo, não tem esposa não, né? Tem falam até assim, uma outra coisa, em relação né? à mulher, dormiu de calça jeans. Isso aí. Pois é, tudo isso, né, tem a ver. A gente tem que lembrar que o vento que bate de um lado bate do outro. Exatamente. Né? Somos todos seres humanos. Então, assim, você já disse aí em relação à questão de rejeição. Então, isso significa dizer que o ser humano ele tem a necessidade de ser valorizado, né? E como isso se dá dentro de uma relação? Assim, eu gostaria que pontuasse como que isso pode ser expresso dentro de uma relação. Essa questão da valorização. Vamos falar, eu vou te responder, mas eu quero que as pessoas, os ouvintes, todos que estão aqui, se estão em algum relacionamento, que comecem a se lembrar de como era no início, né? Como que era no início do relacionamento? Né? Meninas, como era no início do relacionamento? A atenção. Meninos, como que era o início do relacionamento? A grande questão é que o abandono ele se caracteriza porque durante a rotina do casal, essas pequenas coisas que eram tão significantes no começo da relação, elas vão sendo esquecidas. Né? Sim. Acontece um relaxamento, né? Então, você perguntou, é importante ser reconhecido? Claro que sim. Qual o ser humano que não gosta de ser reconhecido? Qual o ser humano que não gosta de ser apreciado? Sim. E aqui a gente não está falando de rasgação de seda, mas de coisas dignas de serem elogiadas e reconhecidas. Né? Costumo dizer, você vai virar para o seu esposo todo dia e falar assim, ai, como você está lindo. Beleza, vai chegar um momento que ele vai sentir falta, poxa, mas ela não fala que eu sou inteligente, ela não fala que eu pendurei o quadro de uma maneira tão significativa, tão singular, ou então quando a esposa começa a reclamar, ele só fala que eu tô bonita, mas ele não me leva para passear, sabe? Essas pequenas coisas. A verdadeira observação, né? Sim. Não só palavras de boca para fora. Né? O clichê. Exatamente. Você não diz mais que eu sou bonita, mas se eu casei com você é porque você é linda, né? As coisas do dia a dia. Sabia que existe uma pesquisa feita que o cérebro do homem ele é completamente diferente do cérebro da mulher? Então, o cérebro da mulher